Olá, chegamos agora ao estudo no capítulo 5 do nosso livro, Teologia do Culto. E é bom entendermos que neste capítulo 5 nós estamos dando continuidade ao estudo sobre ritos e cerimônias. Não sei se você prestou atenção, mas no livro, inclusive está assim, capítulo 5, 4 e o 3, nós dividimos ritos e cerimônias em 3 partes. E agora, nessa terceira parte, nós vamos falar sobre recepção de membros, sobre o lançamento da pedra fundamental, a inauguração do templo e a consagração do templo. São 4 momentos aqui. Recepção de membros. A Igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos como prática no nosso ministério receber os nossos membros por batismo. Então nós já estudamos batismo lá no capítulo 2 e também sobre a maneira de transferência. Então o membro que quer se tornar, fazer parte daquele corpo de Cristo ali, quer se tornar membro daquela igreja, ele vai ser recebido por meio do batismo. Batismo é a pessoa que se converteu, vai se batizar e vai se tornar membro naquele momento ali na igreja. E também por transferência. Transferência de outra igreja, de outra denominação. Então, o irmão, ele congregava numa outra igreja, ele quer se transferir para a nossa igreja, ele solicita daquele, então, pastor, uma carta de apresentação, ele leva essa carta de apresentação a esta nova igreja, procura o pastor titular, se apresenta, pastor, estou congregando aqui há alguns meses e amei a igreja, amei o trabalho que é feito aqui, a liderança, a maneira como o senhor lidera, a maneira como o senhor administra, e eu desejo ser membro nesta igreja. Então o pastor recebe aquela carta em um culto. Normalmente nós fazemos esta recepção de membros no dia de batismo, então celebramos o batismo e aproveitamos a oportunidade de receber os novos membros que estão sendo aceitos por meio do batismo com os membros que estão se transferindo. Então é a maneira como a nossa igreja recebe os seus novos membros. Lançamento da pedra fundamental. Lançamento da pedra fundamental tem uma expressão que eu gosto muito de usá-la, que é rasgamos o terreno. Então, rasgamos o terreno ali, e naquele momento, que é rasgar o terreno? A igreja, ela adquiriu um imóvel, ela adquiriu um lote, um terreno, ela vai, primeira coisa, é dedicar aquele imóvel, aquele lote, aquele terreno ao Senhor. E o lançamento da pedra fundamental é muito importante porque vai determinar que aquele espaço que foi adquirido, que foi comprado ali, é para a edificação do palácio do Senhor, é para a edificação do templo do Senhor. Então rasga-se o terreno. O que é? Prepara-se o terreno. Prepare-se o terreno, já previamente você vai escolher o local, você vai providenciar a construção de uma caixa de concreto, você pode providenciar como o pastor Deusdério. Pastor Deusdério, ele é secretário de Administração e Finanças da Igreja do Evangelho Quadrangular em Minas Gerais. Ele está agora fazendo a construção, está lá liderando a construção do Centro de Convenções da Igreja do Evangelho Quadrangular em Minas Gerais, e ele já solicitou que fosse preparado uma caixa de bronze para ser feito o lançamento da pedra fundamental. Então, dentro desse espaço onde está sendo construído lá a caixa de concreto e vai ser colocada uma caixa de bronze, você pode colocar a Bíblia, você pode colocar pedidos de oração. A Bíblia, ela pode ser assinada pelos membros, pela sua liderança, você vai colocar ali, você pode colocar um óleo. Enfim, essa preparação toda, ela é necessária. Você pode colocar os documentos de registro daquele imóvel. Você está literalmente lançando a palavra do Senhor naquele lugar ali, que vai ser a sustentação de toda a igreja, de todo o templo. Então, você prepara, ora direitinho e dedica aquele templo, aquele terreno, aquele imóvel que foi adquirido ali para a edificação da casa de Deus, do templo do Senhor. Feito isso, então começou a construção e está ali fazendo as obras, fundações, levantando parede, construindo, batendo laje,
rebocando, pintando, e chegou o dia de você fazer a inauguração do templo. A inauguração do templo e consagração do templo, elas são concomitantes, elas acontecem quase que simultaneamente. A inauguração do templo, olha, precisa de uma preparação muito grande. Você preparou o templo fisicamente, as paredes, o local, o espaço físico. Você preparou o espaço físico, agora você vai preparar a solenidade de inauguração do templo. Então, olha, procura lembrar das pessoas que sempre te ajudaram. Há algo que tem que estar dentro do nosso coração, que é gratidão. Precisamos ser gratos às pessoas que estão sempre ali ao nosso lado, que estão acreditando no nosso ministério, que estão acreditando em nossa vida. Então você precisa levar essa mensagem para que as pessoas elas possam entender bem. Então, preparou-se o templo, preparou-se tudo, você faz uma pauta para que você possa entender bem o que vai acontecer naquele dia, a programação daquele culto, a programação daquela solenidade. Enfim, coloca lá, boas-vindas, cumprimentando toda a igreja. Olha, o hino da Igreja do Evangelho Quadrangular, este hino precisa fazer parte de toda e qualquer solenidade dentro dos nossos templos, dentro das nossas igrejas. E na inauguração do templo e consagração do templo, puxa, tem que fazer parte, precisa fazer parte. Você precisa motivar as pessoas. Peçam que as pessoas decore a igreja com as cores do Evangelho Quadrangular, as cores da nossa igreja, o vermelho, o amarelo, o azul, o roxo. Decore a nossa igreja, decore a igreja e faça parte, faça uma festa bem bonita para a glória de Deus. Procure levar uma mensagem que as pessoas elas possam entender. Para que aquele templo foi construído, foi edificado? Para a presença do Senhor, para que as pessoas possam ter um local de encontrar a palavra de Deus, receber orações, receber ministrações, cura. Feito isso, faça, se tiver lá um supervisor, ou um superintendente, ou um diretor de campo, convide essas autoridades para que elas estejam presentes com você na inauguração do templo. Fez a ministração, o louvor, a ministração da palavra, dedique aquele templo a Deus por meio do óleo. Reúna toda a liderança, o diretor, a mais alta autoridade presente que estiver lá com você lá. Pegue o óleo e dedique aquele templo ao Senhor. Fale que aquele templo foi construído com os dízimos, com as ofertas, foi construído com o esforço dos irmãos, a dedicação dos irmãos, e naquele momento você está inaugurando e consagrando aquele templo ao Senhor Todo-Poderoso. Neste capítulo que nós estamos analisando agora aqui, estudando agora aqui, capítulo 5, você encontra todas essas orientações, essas recomendações para que o lançamento da pedra fundamental, a inauguração do templo e a consagração do templo, você possa desenvolver uma prática, você possa fazer muito bem feito essa atribuição que é inerente a você, meu querido. Então, bons estudos, boa atividade, que Deus te abençoe no nome de Jesus.